Boa tarde. Iniciando aqui falando sobre as normas de 10 a 16, né? Vamos iniciar falando sobre a NR10. Bom, a NR10 ela estabelece as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em com instalações elétricas, né? E serviços com eletricidade. A norma ela abrange as medidas de controle, as medidas de proteção coletiva, as medidas de proteção individual, segurança em projetos, segurança na construção, montagem, operação e manuseio, segurança em instalações elétricas desenergizadas, seguranças em instalações elétricas energizadas, trabalho envolvendo alta tensão, habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores, proteção contra incêndio e explosão, sinalização de segurança, procedimentos de trabalho e situações de emergência. É uma norma bem extensa, sim, você consegue extrair bastante conhecimento da norma, né, para aplicar no dia a dia, voltado para a elétrica. E deixa eu pegar aqui. Bom, falando um pouquinho sobre as medidas de controle, em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas essas medidas preventivas, né, de controles de riscos elétricos e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalho. As medidas de proteções coletivas em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstos e adotados prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. As medidas de proteção individual fala sobre o seguinte: nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar o risco, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades envolvidas em atendimento ao disposto na NR6. Okay? Sobre a segurança em projetos, fala que é obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência com indicação da condição operativa. Trata de forma mais objetiva como deve ser feito o projeto elétrico, né? Apresentação de simbologias, né? Para os diferentes tipos de circuitos elétricos. E também fala que sempre que for tecnicamente viável e necessário, devem ser projetados dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencialização e aterramento do circuito seccionado, ou seja, impedir que o circuito volte a ser energizado em situações assim, de emergência. Segurança na construção, montagem, operação e manuseio. Fala aqui: as instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispõe essa NR. Falando sobre a segurança em instalações elétricas desenergizadas, somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante o procedimento apropriado. O procedimento seria o seccionamento, o impedimento de reenergização, a constatação de ausência de tensão,
a instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, conforme o anexo 2 da norma, e a instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Na empresa onde eu trabalho tem uma equipe de elétrica, né? E esse tipo de sinalização, né, para impedimento de reenergização, eles utilizam um crachá. Então, vamos supor se ele está fazendo um serviço em um galpão e o quadro, né, que contém o disjuntor geral está a 300 metros de distância do galpão. Ele vai, coloca o crachá dele lá na tampa de onde fica esse disjuntor, informando que há alguém trabalhando naquele local que não deve ser reenergizado aquela sessão, né? Pedindo que ocorra um acidente. E outra situação que exige também que seja feito, falando sobre reciclagem, né, da NR10, são trocas de função na empresa, né, retorno de afastamento, inatividade por período superior a 3 meses e modificações significativas nas instalações ou mudanças no processo de trabalho dentro da empresa onde esse eletricista trabalha. E, assim, para capacitar um funcionário a poder, assim, exercer a função, somente um profissional legalmente habilitado pode aplicar essa capacitação. Somente após a capacitação, claro, né, ele pode exercer a função. Ok? Falando agora sobre a NR11, essa NR estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação e à armazenagem e ao manuseio de materiais. Bom, uma observação importante da norma é a exigência de treinamento anual específico para operadores de equipamentos de transporte com força motriz própria. A empresa que irá habilitar o colaborador é aquela que a empregou, entendeu? Então, a própria empresa tem que conceder essa habilitação para o operador. A operação dos equipamentos só será autorizada para os colaboradores que estiverem devidamente identificados. Crachazinho contendo que ele está com um treinamento válido, né? Foto, nome, tudo certinho para que não haja dúvidas. Né? Falando sobre a NR12, essa norma estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas pela empresa em relação à instalação, operação e manuseio de máquinas e equipamentos com a finalidade de prevenir acidentes de trabalho. Assim, há diversos, pelo que eu pesquisei, né, diversos questionamentos sobre a capacidade das empresas em cumprir a norma, né? É uma norma muito extensa e muito detalhada. Falando aqui sobre o que ela trata em si, ela fala sobre arranjos físicos e instalações e dispositivos elétricos, dispositivos de partida, acionamento e parada, sistemas de segurança, dispositivos de parada de emergência, componentes pressurizados, transportadores de materiais, aspectos ergonômicos, riscos adicionais, manuseio, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza. Também fala sobre a sinalização. Né? Falando agora sobre a NR13, essa norma estabelece os requisitos relativos à instalação, operação e manutenção de cadeiras e vasos de pressão, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho. Ela tem suas partes de aplicação, né? Introdução, disposições gerais, tratam sobre as partes gerais da norma. Fala sobre as cadeiras, os vasos de pressão, as tubulações, tanques metálicos de armazenagem e os seus anexos, né? Que fala sobre a capacitação de pessoal,
requisitos para a certificação de serviço próprio de inspeção de equipamentos e a certificação voluntária de competências do profissional habilitado da NR13. A NR14 estabelece as recomendações relativas à construção, operação e manutenção de fornos industriais nos ambientes de trabalho. Os fornos para qualquer utilização devem ser construídos solidamente, revestidos com material refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites da tolerância estabelecidos na NR15. Bom, a NR15 ela define as atividades, operações e agentes insalubres, além de estabelecer os limites de tolerância para esses agentes. Essa norma também prevê medidas preventivas com a finalidade de proteger a saúde dos colaboradores. Então, se nós temos um limite de ação de 60% e o agente insalubre está abaixo disso, está correto, né? Então, é sempre verificar o limite de ação e o agente insalubre, para que ele sempre fique abaixo disso. A NR16 ela regulamenta as atividades e operações consideradas perigosas, entendendo-se como tal aquelas constantes nos seus anexos da NR16. Essa norma assegura ao trabalhador que exerça suas atividades em condições de periculosidade o adicional de 30% incidente sobre o seu salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. São consideradas atividades perigosas, né, constantes no anexo da NR16, as operações em motocicletas, trabalhos com explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes e substâncias radioativas, e segurança pessoal ou patrimonial. E é isso aí.